tudo. Não pensa em futebol. Obrigado. Deixa eu ver. O senhor vai gravar direto? Ai, quem? Mantive sem você, né? Tá ouvindo? Lógico que tá, velho. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos começar a acalmar os nossos lugares, acalmar os nossos corações, para que a gente possa ter um tempo de EBD abençoado. Eu vou esperar dar o horário exato e aí a gente começa, tudo bem? Novamente, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma EBD. E hoje a gente vai aproveitar o calor humano aqui, a gente vai ficar mais perto, né? O propósito de eu estar aqui hoje e não estar ali é que a gente tenha mais participação de vocês, tá? Para a gente estar mais próximo e estar mais disponível para responder as perguntas de vocês e os comentários. Então, assim, não façam perguntas muito difíceis, tá? Não facilitam o meu trabalho. Vamos começar orando, então, pedindo para Deus que Ele possa nos iluminar nesse tempo. Deus Santo, Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu nome acima de todas as coisas, porque só Tu, Senhor, és santo e digno de todo louvor e adoração. O Senhor tem sido o nosso escudo e fortaleza, torre forte em meio às nossas batalhas diárias. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por esse fim de semana, pelo dia abençoado, pela extensão do dom da vida, por toda a boa dádiva que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado por esse tempo, que o Senhor use esse tempo para a edificação da Tua igreja, para a edificação das nossas vidas e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Estou dando continuidade à nossa EBD, e a gente tem visto aí, e vai ver durante o ano, uma visão geral dos livros da Bíblia, certo? Uma introdução sobre cada um deles. Existem dois tipos de estudos. Aquele estudo onde a gente se debruça sobre um texto específico, sobre uma carta, sobre um livro específico da Bíblia, e ali a gente consegue se debruçar mais, aprofundar mais, a gente consegue tirar mais coisas do texto. E tem um estudo que dá uma visão geral de cada livro, uma visão geral da Bíblia. Esse estudo, o intuito que a gente está fazendo aqui é dar essa visão geral, é ajudar vocês, é nos ajudar a, quando nas nossas leituras devocionais, a gente saber do que o escritor está falando, do que Deus está falando por intermédio do escritor. O que está acontecendo ali em termos históricos. Então, esse tipo de estudo é importante para que quando você leia, o que você está lendo ali faça mais sentido e você consiga aplicar mais isso na sua vida e fazer uma leitura mais interessante, mais proveitosa. O livro que a gente vai estudar hoje é Josué. Estamos saindo então do Pentateuco e entrando agora no relato histórico, tá? Falando um pouco sobre Josué. Josué, 24 capítulos tem no livro de Josué. Ele foi escrito em hebraico, como grande parte da Bíblia. Então ele está dentro dessa maioria dos textos bíblicos. Se nós pudéssemos definir o livro de Josué numa única palavra, como vocês definiriam o livro de Josué? Que palavra vocês utilizariam para definir o livro de Josué? Conquista? Posse? A entrada, fidelidade. Eu usei, aqui no estudo que foi enviado para vocês, eu usei a palavra-chave aqui para a gente definir o livro de Josué, fidelidade. E aqui fidelidade em dois aspectos distintos. O primeiro deles, a fidelidade de Deus à sua própria promessa, à sua própria palavra.
Segundo, a fidelidade que Deus demanda daqueles que Ele chama. A fidelidade de Deus, a que Deus pede para o seu povo. Então é disso basicamente que se trata o livro de Josué. Isso é o âmago do livro. E é lógico que Josué está inserido numa história maior, está inserido numa narrativa maior. Então eu gostaria de contextualizar o livro de Josué para vocês, lendo dois textos rapidinhos, mas voltando lá em Gênesis. Eu vou ler para vocês Gênesis 15, 3 versículos, tá? Mas só relembrando aqui. Gênesis 12, Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e diz para ele, ordena ele sair daquela terra e ir para uma terra que ele mostrará. Ali ele faria dele uma grande nação, abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão e a sua descendência. Capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 15, ele amplia essa ideia e faz uma aliança com Abraão. E a característica ali que eu quero ressaltar com vocês são duas. Eu vou ler Gênesis 15, 18 a 19. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Depois, eu vou voltar e vou ler o versículo 16, que ele diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 2 pontos eu quero ressaltar para vocês aqui. Primeiro deles, Deus promete, outorga a posse da terra de Canaã a Abraão e a seus descendentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, não naquele momento. Ele faria isso, ele fala da escravidão no Egito, de como ele tiraria aquele povo do Egito, mas depois de séculos ele cumpriria isso. E por que depois? Porque tem um aspecto de juízo ali. O que ele diz é que os habitantes daquela terra são iníquos, mas a iniquidade deles ainda não havia chegado no seu ápice. Então o que ele está falando: eu vou dar esta terra para vocês daqui, só que não agora, mas daqui a um tempo. E a gente vai, eu vou levar vocês para lá, mas quando vocês entrarem na terra, eu vou julgar também as nações que habitam naquela terra. Então o que a gente está vendo aqui em Josué, por isso que é interessante a gente entender que existe uma história em toda a Bíblia. O que a gente está vendo em Josué é Deus iniciando o cumprimento da sua promessa referente à terra. Ele já cumpriu a sua promessa de tirar o povo do Egito. Agora ele está cumprindo a sua promessa de entregar aquela terra aos descendentes de Abraão. Só para localizar vocês, o chamado de Abraão deve ter acontecido 2200 a.C. O êxodo aconteceu em 1450, em uma das formas de se medir. Então a gente está falando, o que parece na Bíblia, o que são na Bíblia capítulos, a gente está falando de quase 1000 anos. Mas a gente tem certeza, pensando, interpretando isso, de que Deus é fiel às suas próprias promessas. Por isso que eu usei fidelidade como definir o livro, certo? E como eu disse antes, Deus está tirando esse povo e entrando com esse povo na terra de Canaã, e em contrapartida também desterrando as nações que estão lá, exercendo o seu julgamento àquelas nações. E aqui tem um outro ponto que é importante. A ideia não bíblica, mas a ideia daquelas sociedades são de deuses tribais. Então, uma tribo tem determinado deus, por exemplo, o filisteus tem o seu próprio deus, outras, o Egito tem os seus próprios deuses. Então, a ideia é de deuses tribais. Só que veja, nas entrelinhas, o que a gente consegue ver? Que Deus é Deus sobre todas as nações, Ele é soberano sobre todas as nações. E Ele está exercendo julgamento naquelas nações que entendiam que não estavam debaixo da autoridade do único e verdadeiro Deus.
O que mostra que a autoridade de Deus está sobre todas as nações, independente se elas são idólatras ou não. Certo? Comentários e dúvidas, perguntas até aqui? Tranquilo? Sim. O livro enfatiza a fidelidade divina em conceder a Israel a terra de Canaã. Uma segunda posição é a importância da lei escrita. E a terceira posição é a santidade de Deus ao julgar os pecados dos cananeus. Então são três posições que enfatizam o livro de Josué. E nós vamos falar das três. Nós vamos falar dessas, vamos ter falado isso. Em linhas gerais, aqui alguns outros pontos de forma geral. Josué desponta no livro como a figura central. A gente vai se recordar que Moisés foi proibido de entrar na terra de Canaã. 2 homens daquela geração que saem do Egito são autorizados a entrar na terra de Canaã, Josué e Caleb, pela sua fidelidade. E aí entra a fidelidade de novo, pela sua fidelidade. Eles entram e Josué é incumbido de tomar o lugar de liderança de Moisés e levar o povo a cruzar o Jordão e entrar definitivamente na terra prometida. Perceba que o cruzar o Jordão ele é simbólico, porque ali é a divisão da terra prometida, ali é a divisão de Canaã. Então, quando eles cruzam o Jordão, eles estão entrando definitivamente na terra prometida. Pergunta, o nome Josué não vale o Celso responder, nem o Vande. O nome Josué, tem alguém sabe como que é o nome Josué em hebraico? Joshua em inglês, mas é por aí. Yehoshua. Quem tem esse mesmo nome na Bíblia? O nome Jesus é uma contração do nome de Josué. Então ambos têm o mesmo nome e o significado do nome de ambos é o mesmo. Jeová salva, certo? O Senhor salva, certo? E aí a gente entende que tem uma série de paralelos entre a vida de Josué e o ministério de Cristo, certo? A gente vê, muitos veem a vida de Josué e o ministério de Josué como tipológico. Eu falei isso numa outra aula, né? Alguns aspectos da vida e da história de Josué apontam para Cristo. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para o final da aula. Outro ponto, a relação entre a promessa e a obediência. O Senhor promete a outorga da terra, mas só que essa promessa ela não é incondicional. Eles habitariam na terra desde que eles se mantivessem a verdadeira adoração ao único e verdadeiro Deus e se eles se mantivessem fiéis. A gente vai ver que no decorrer da história isso se mostra uma verdade, tanto no exílio como depois em Roma. Quando eles se afastam de Deus, eles são removidos da terra. O que testemunha que aqueles momentos eles estão distantes de Deus, certo? Vamos lá. Informações gerais sobre o livro. Quem é o escritor do livro de Josué? Nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque ele não se identifica. Não tem nenhum versículo, nenhum capítulo que o escritor diz assim, ó, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo. Não tem nada nesse sentido. Então a gente não sabe definitivamente quem escreveu o livro de Josué. Só que algumas pistas, não de quem escreveu, nós temos algumas pistas dentro do livro de Josué de que a pessoa que escreve o livro e que está narrando aqueles fatos, parece que ele foi parte daquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque em algumas passagens ele fala na primeira pessoa. Eu fiz tal coisa, nós fizemos. Então, por exemplo, Josué 5:1.
gente vai ler alguns textos, tá? Então, Josué 5:1, ele diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Veja, quando ele diz, quando ele está narrando ali, ele se coloca no evento, o que parece, o que dá a ideia de que ele estava no evento. Alguns escritores, alguns teólogos vão dizer o seguinte, que pode ser que não. Por quê? Ele, como um israelita, ele pode estar se inserindo na descendência do povo de Israel e ele se considerar como alguém que estava ali inserindo no povo, né? Então, por exemplo, como se eu dissesse hoje, quando nós declaramos independência de Portugal, logicamente eu não estava no evento, mas eu me insiro na história como um brasileiro. Então tem esses dois lados. Pode ser que a pessoa que está narrando ali, ele estivesse participando dos eventos, ou pode ser posterior, tá? Agora, tem um outro ponto aqui. Quando o livro foi escrito? Aqui começa a ficar um pouco mais interessante. Grande parte do livro de Josué parece ter sido escrito no 2º milênio, na época dos eventos. Como a gente sabe disso? Algumas dicas no texto. Por exemplo, quem eram as nações naquele período que tinham prevalência, que eram as mais importantes, nomes de cidades que eram utilizadas naquela época e não se utilizava mais depois. Então a gente sabe que parte do texto é bastante antiga. E alguns teóricos, alguns teólogos vão dizer que existem inserções posteriores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Josué 18:28. Entendem? Bem, é o último. Ele está citando uma série de cidades e aí eu me assustei. Ele está citando uma série de cidades e ele cita lá Zela, Elef, Jebus, entre parênteses, esta é Jerusalém, Gibeá, Kiriate e outras. Por que isso aqui é importante? Porque existia uma cidade chamada Salém, certo? Onde Melquisedeque era o rei sacerdote. 1850, algo por aí, uma tribo chamada os Jebuseus tomou posse daquela cidade e mudou o nome daquela cidade de Salém para Jebus, a capital então da nação dos Jebuseus. Jebus só vai se transformar em Jerusalém quando Davi toma a cidade. A gente está falando de 1000 anos antes de Cristo. Então, quando ele cita aqui Jebus, mostra que possivelmente a pessoa que está citando aqui está usando o nome antigo da cidade, não Jerusalém. E uma pessoa, um comentarista posterior, está colocando entre parênteses, esta é Jerusalém. Entenderam? Certo? Então assim, tem outros pontos aqui. Então esse é um texto, assim, não tem muita dúvida, esse é um texto bastante antigo, com inserções posteriores. Tem um outro exemplo de inserção posterior que a gente vê, o narrador cita algo e diz assim, isso acontece até os dias de hoje, mostrando que tem um lapso temporal ali, tá? Desde o acontecimento até os dias dele, que ele está narrando aquilo ali, certo? De qualquer forma,
é um texto extremamente antigo. Tem detalhes de alguém que conhecia a história e que conhecia os locais. Um ponto interessante, nós temos fontes externas à Bíblia que contam parte dessa história. E fontes que mostram que nesse período entre a entrada da terra e Juízes até a realeza, eles estavam na terra. Eu coloquei um exemplo para vocês no estudo. O pastor Elmer mandou o meu rascunho para vocês no WhatsApp, não sei se todo mundo recebeu. Existe uma estela, chama Estela de Merneptah. O que é uma estela? Estela é uma pedra comemorativa, onde existem escrituras ali que narram feitos de reis, de nações. Essa Estela de Merneptah é uma dessas pedras que contam feitos de egípcios na terra de Canaã, datada de mais ou menos 1200 a.C. E fala da vitória do Egito sobre várias daquelas cidades que existiam naquela época. Dentre elas, ele diz assim, no final da estela, diz assim: Israel está devastado, sua semente já não existe. O que mostra que o povo de Israel já está em Canaã, e de alguma forma eles foram vencidos em alguma batalha pelos egípcios. Então, na 1200 alguma coisa, os israelitas já estavam na terra de Canaã. Não como uma nação consolidada, porque a gente sabe pela própria história bíblica que existiam outras nações, outras tribos que habitavam ali, mas eles já estavam na terra de Canaã, certo? Divisão do texto. Essas bíblias de estudo, geralmente, e comentários bíblicos, você vai ver no começo de cada livro divisões daquele texto. As pessoas, os comentaristas geralmente fazem isso para mostrar uma estrutura, o desenvolvimento da história, os argumentos. Então é legal quando você vai ler um livro, você vê qual a sugestão de divisões ali. Uma sugestão de divisão que eu peguei aqui de um comentarista, ele divide Josué em 4 partes. Josué de 1 a 5, capítulos de 1 a 5, a preparação para a entrada. Ele ainda coloca uma palavra-chave, passar. Aqui ele cita em hebraico, que a gente não vai ficar falando aqui, mas ele põe passar. E aqui a gente vê a comissão de Josué, a história dos espias em Raabe, a circuncisão, lembrando que o povo, a segunda geração, não se circuncida no deserto, ele se circuncida antes de entrar na terra, e a celebração da Páscoa. Segunda divisão, Josué 6 a 12, entrando em Canaã, a palavra-chave, tomar. Aqui a gente vê a queda de uma série de cidades, por exemplo, a queda de Jericó, milagrosamente pelas mãos de Deus, a destruição de Ai, entre outras. Josué 13 e 21, a distribuição da terra de Canaã. Então a gente vê ali Josué lançando sortes e dividindo as terras de Canaã entre as tribos, mesmo antes de tomar as terras. Ele divide as terras antes de tomar as terras. Então ele divide para que no futuro, isso foi acontecendo durante 400 anos, até o ápice do território de Israel foi com Salomão, Davi e Salomão. Então a gente vê que da entrada até o ápice Salomão, 400 anos, para eles tomarem posse da terra. E a última parte, Josué de 22 a 24, a manutenção da terra. E aí ele coloca, alinhado com o que o irmão aqui disse, servir. Josué exorta o povo a observar a lei. Essa era uma condição necessária para eles manterem ou se manterem na terra. Eles precisavam se manter alinhados à aliança mosaica para que a aliança, a promessa abraâmica se concretizasse. Então assim, não era incondicional, era condicional. Certo? Até aqui, tudo bem? Comentários? Um comentário mais uma vez, irmão. Sim. Cada uma das terras que Josué conquistava, Deus dizia para ele: vai, e eu já entreguei eles nas duas mãos. Aí Josué, quando ia para a guerra ou para dominar, ele já sabia que ia conquistar aquela terra.
que era a promessa que foi dada a Abraão. Isso é verdade, né? A gente vê que... Mas isso é uma característica do próprio Josué, certo? Porque quando ele entra como espia, ou quando os espias vão, o que eles estão vendo? Eles estão vendo povos, terras, cidades muradas, fortalezas, difícil a entrada. Então, assim, alguns homens, 2, creram que Deus, e proclamaram que Deus era poderoso para dar a terra, como a gente vê em Jericó. Os outros não. Então, vê que é uma característica, né? Eles estão vivendo, como a própria Bíblia diz, né? Eles estão vivendo não pelo que vem, mas pela fé, né? Pelo que creem. Então, imagina, coloco aqui para todo mundo, imagina você tá diante de uma cidade murada como Jericó e você vê tocando trombetas, dali a pouco as muralhas daquela grande cidade caem na sua frente de forma milagrosa. O que você acha? Assim, era um negócio que nós nunca vimos, né? E nem eles nunca tinham, na verdade eles tinham visto no Egito, né? Coisas semelhantes, mas esses homens viram coisas grandiosas, né? E eles confiaram nessas promessas. Essa segunda geração. Outro comentário, na cidade de Ai, eles não confiaram, não consultaram a Deus pela conquista. Até subestimaram a cidade. E quando foram, perderam. É verdade. Depois Deus, agora você vai. Ai que você vai conseguir, porque eu estou à frente. Sim. E aí ele conseguiu conquistar a cidade de Ai. Mas isso, a gente tira lições para a nossa própria vida, né? Afinal de contas, a gente ouve pessoas dizendo o seguinte, não sei se vocês já ouviram isso, você falar para alguém que é não cristão, dizer que Deus nos sustenta, que Deus abre portas, que Deus nos dá vitória, que Deus nos levanta todos os dias de manhã, para que a gente tenha força e abra portas para trabalhar, para receber aquilo que Ele já preparou para nós, né? E a pessoa vira para você e fala assim, se eu não levantar e trabalhar, nada cai do céu. Só que assim, até o dia que você não levanta, não é? Então assim, nós entendemos que até o levantar é uma dádiva de Deus, né, Beto? Então é a força que nós temos para poder trabalhar, a coragem, as portas que são abertas, tudo que a gente faz, os livramentos, todas essas coisas são dádivas, são parte da graça de Deus derramada sobre a nossa vida, certo? Tá. Tem que ser a palavra-chave da terceira parte? Dividir. Eu separei aqui alguns temas do livro para a gente aprofundar um pouco mais. O primeiro tema: cumprimento das promessas aos patriarcas. Como a gente viu nos textos lá em cima, que eu li no começo, a gente está vendo que Deus promete aos patriarcas, promete a Abraão no seu chamado, mas ao seu filho e ao seu neto, ele faz a mesma promessa da posse da terra. Ele faz essa promessa 800 anos antes do que está acontecendo aqui, e aqui ele está cumprindo tudo aquilo que ele havia prometido aos pais naquele momento, mostrando, e aqui a gente tira a primeira lição do livro de Josué, que é a fidelidade de Deus à sua própria palavra e às suas próprias promessas. Tem uma fala interessante do Augustus, eu acho que isso é um conceito reformado, logicamente, mas é bíblico, do Augustus Nicodemos. Qual que é a forma correta de nós orarmos? Você já pararam para pensar isso? Ele diz, ele tem uma sacada interessante, né? Que você tem direito de guerrear com Deus em oração. De que forma? Usando a sua própria palavra. Certo, Sandra?
Então, o que é isso? Porque Deus não vai se contrariar. Ele não vai se contradizer. Então você pode usar a própria palavra de Deus e as suas promessas na sua oração, conversando com Deus. O Senhor nos disse que o Senhor é refúgio e fortaleza. Ele vai faltar para você no momento disso? No momento que você precisa de refúgio ou fortaleza? Esse é o ponto. Ele é fiel à sua própria palavra. Então, o livro de Josué é um testemunho da fidelidade de Deus à sua própria palavra e às suas próprias promessas. Isso nos dá a garantia de que nós podemos usar a própria palavra de Deus para orar e buscar a Deus em oração. Certo? Segundo ponto. E aqui, me interrompam, tá? Porque senão eu vou falando e fica à vontade, tá? A terra como parte da bênção. Quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, uma parte em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui existe um desdobramento dessa bênção. Logicamente que nós somos abençoados pelo estabelecimento de Israel como nação, porque Deus utiliza Israel como um povo separado para se revelar às outras nações. O conhecimento que nós temos de Deus hoje é advindo do relacionamento de Deus com Israel, certo? E essa bênção, ela se desdobra na lei, nos profetas, nos escritos. Ela se desdobra, logicamente, como o ápice de toda a revelação, que é a face de Deus em Cristo, o ápice de toda a revelação, certo? Só que a terra é parte dessa bênção. A terra de Israel é parte dessa bênção, não só para eles, mas como para nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Que aquela terra, ela não foi escolhida ao léu? Tem um porquê ser aquela terra. Alguém imagina por quê? O centro do universo, da terra, está baseada em Israel. Esse é um pensamento judaico, né? Esse é um pensamento judaico. Alguém tem outra ideia? Dá uma olhada depois no mapa. Na grande parte das Bíblias de vocês tem os mapas no final. Dá uma olhada. Você tem o Egito, que é uma das grandes nações da época. Você tem do outro lado a capital ou as capitais dos fenícios, Tiro e Sidom. Você tem a Assíria, você tem a Babilônia. Depois, se você quiser ir para a Europa, se você ir para a Grécia, que está mais para cima, aonde que você tem que passar? Você tem que passar por Israel. Então, Israel é uma rota antiga de comércio. Então, pessoas que saem do Egito e vão para Tiro e Sidom, para Babilônia, elas vão passar por Israel. É uma rota, certo? É a Via Maris. Isso que a caminho do mar aí vem desse nome, né? Vem do nome daquela rota. Por que isso é importante? Porque pessoas que saem do Egito passam por ali e saem de vários deuses, uma moral diferente. Eles passam no meio de um povo totalmente diferente de tudo que eles já viram. Eles passam pelo meio de um negócio estranho, um templo que não tem imagens, da adoração a um único Deus. Isso são coisas, uma moral totalmente diferente, a relação com as pessoas totalmente diferente. Então isso o conhecimento de Deus, ele se espalha por toda a terra, até pelas pessoas que estão passando pela terra de Canaã. Então aquela terra não foi escolhida ao léu, tem um propósito para ser também aquela terra, tá? E veja, tudo que nós entendemos por sociedade ocidental, tudo que a gente conhece de moral ocidental, tudo que a gente conhece de sociedade hoje, ela começa aqui. Ela começa quando o povo está entrando na terra. Então, veja que o livro de Josué, ele narra um fato importante não só da história deles, mas da nossa própria história.
Porque tudo que a gente conhece hoje como sociedade, como moral, como religião, que é judaico-cristã, e por ser judaico-cristã é judaica, afinal de contas, Cristo é judeu. Então, é judaico. Então tudo isso se desenvolve porque eles estão plantados numa terra específica. Por isso eles têm um apego tão grande à terra, porque eles entendem essa característica, essa esfera da bênção da terra. Certo? Tudo bem aqui? Não que aquela terra você tem que ir para lá, para levar o seu pedido no Muro das Lamentações, sabe essas coisas? Não tem nada a ver disso, mas ela tem uma importância. Deus utilizou aquela terra e o povo que estava plantado naquela terra para se revelar às nações. Por isso a importância daquela terra. Terceiro ponto, servir ao Senhor, a manutenção da aliança e da terra. Veja que eu não disse no começo, eu não falei a posse da terra, eu falei a outorga da terra. Porque a Deus pertence aquela terra, mas Ele autoriza, Ele outorga a utilização daquela terra aos israelitas. Porque Ele promete isso aos pais e Ele cumpre ali nos filhos. Porém, o cumprimento da promessa abraâmica, ela está estritamente relacionada à observância da lei mosaica. Eles precisavam observar as leis para se manterem na terra. Existe um texto que todo judeu que é religioso, tem um texto que todo judeu cita todos os dias. Vocês sabem qual é? Shema. Você quer falar o Shema em hebraico? Nós chamamos de Shema, ou eles chamam de Shema, que é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eles dizem esse texto todos os dias. É 1 ou 3 vezes por dia, você sabe? 3 vezes ao dia. Veja que é um negócio, isso é tão forte, a ideia de um Deus único em Israel, que eles, essa é a declaração máxima da divindade e da adoração ao único Deus, que eles citam esse texto todos os dias. Eu estava em dúvida se era 1 ou 3 vezes por dia, mas o Celso disse que é 3 vezes ao dia. Isso está tão arraigado na natureza deles, na cultura deles, na fé deles, que isso move a nação de Israel, isso move os israelitas, os judeus. Certo? Terceira parte, então, como eu disse, tem uma relação entre a aliança abrâmica e a aliança mosaica. Quando Deus comissiona Josué, ele encoraja Josué a entrar na terra e tomar posse da terra, mas ele coloca uma condição específica. Josué 1:8, se vocês quiserem acompanhar comigo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, e aí o resultado disso: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Senhor coloca uma condição clara aqui para Josué: a necessidade da obediência à aliança mosaica. E eles só teriam sucesso em todas as suas empreitadas na terra se eles obedecessem isso. Veja que o que acontece no decorrer da história? Depois de Josué vem o período de juízes. E aí começa aquela primeira geração, a segunda geração do deserto, né? Essa geração morre
E aí, as gerações que não conheceram o deserto, eles começam a se afastar de Deus. Aí começa Baal, Azerá e outros deuses. E aí, qual que é o relato de Juízes? Eles se afastam, os inimigos vêm, atacam eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta um juiz, eles se voltam ao Senhor, um período de paz, aí eles se afastam, aí eles, de novo, o ciclo dos juízes. Então, e isso acontece até Davi, Salomão começa a cair, até eles decaem, até quando? Até que eles são levados para a Babilônia. Veja como a observância da lei ela é importante aqui. Quando eles se afastam, Deus já havia predito que eles seriam tirados da terra quando eles se afastassem da lei e do Senhor. O efeito disso, o final disso é o exílio babilônico, certo? Josué 8,34, não precisam abrir, eu vou ler. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. O que ele estava lendo? Deuteronômio 28. Quando Moisés diz, se vocês observarem a lei, quando vocês entrarem na terra que Deus dará a vocês, a terra dará frutos, vocês terão filhos, o céu dará chuva no tempo certo, vocês colherão frutos de onde vocês não plantaram, isso. Agora, se vocês não observarem a lei, aí são as maldições. Então, o que ele está lendo aqui é Deuteronômio 28, certo? Aí uma curiosidade, né? Deuteronômio 28, 53, eu vou ler para vocês, diz assim: comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Não sei se vocês já prestaram atenção nesse texto, mas Deus está dizendo nas maldições, e quando eles se afastassem e no cerco dos inimigos, eles comeriam a carne dos seus próprios filhos. E a gente sabe que isso aconteceu no cerco babilônico. Eles ficaram 3 anos cercados, nada entrava, nada saía. As mães começaram a negociar umas com as outras assim: hoje nós cozinharemos o meu filho, e nós comeremos o meu filho. Amanhã nós cozinharemos o teu filho, e a gente comerá o teu filho. As pessoas dentro da cidade comiam carne das pessoas que haviam morrido no cerco. Esse é o juízo de Deus para esse povo aqui, certo? Só título de curiosidade. Isso aí é fora das leis de Deus. Já não obedeciam mais. Então eles sofreram com ataques inimigos e passaram fome e tiveram que entrar nessa crueldade. E o ápice foi o exílio. E aqui a última parte: descanso. A terra é a condição de descanso ao povo. Tanto que em várias partes, assim como em Josué, a terra é chamada da terra de descanso. Josué 21, 44 e 45, o Senhor lhes deu repouso em redor. Segundo tudo quanto jurara a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel, tudo se cumpriu. Veja, a terra era uma condição de descanso para o povo. Então, o povo entraria na terra, o Senhor seria uma muralha de fogo ao redor deles, e eles teriam descanso, tanto para viver em santidade, viverem como uma nação, mas também exercer um outro aspecto, era exercer a adoração ao único e verdadeiro Deus, na terra que ele desce, e no local onde ele escolhesse. Então, a gente vê que quando eles entram na terra, 2 locais são estabelecidos para a adoração. O primeiro deles, Siló, onde o tabernáculo fica nos primeiros séculos. Depois, Sião, onde o templo de Salomão é construído. Então, parte era a defesa da nação contra os povos ao redor. A segunda parte é a adoração, a vida de adoração, a vida religiosa
A vida de adoração ao único e verdadeiro Deus. E esse auge, o auge desse descanso, ele vai ser aonde? Em Davi. Então veja que essa ideia, o Senhor vem desterrando aquelas nações, Ele vem julgando as nações que estão em Canaã durante 400 anos. E o ápice do descanso na terra se dá com Davi. 2 Samuel 7:1, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso. Então, a terra é uma condição de descanso. Então, tudo que a gente está vendo aqui é que o que está começando com Josué é o Senhor sendo fiel à sua própria promessa, fiel à sua própria palavra, levando esse povo e dando um local de descanso para esse povo, que é a terra de Israel. Ele tira depois, eles voltam, ele tira de novo na época de Roma, no Novo Testamento, e voltam de novo. Para mim, e aqui eu acho que eu sou de uma linha reformada que entende que a terra e eles estarem na terra tem a sua importância, não sei por exemplo. Eles têm isso tem a sua importância histórica. Não é à toa. Outros reformados vão entender que não existem mais promessas para Israel. Tudo bem. Então, mas esse movimento deles serem arrancados da terra, depois trazidos de volta, isso para mim tem para mim e para outros reformados de verdade, históricos, puritanos, entendem que isso tem uma importância histórica. Tá? E para nós, para encerrar, essa ideia de descanso, eu abordei na minha última aula, ela é uma ideia que ela aponta para algo, um descanso maior no Novo Testamento. Porque afinal de contas, Josué entra com o povo na terra de Canaã, mas eles não têm descanso. E o próprio Davi fala profeticamente de que haveria um outro descanso. O que o escritor de Hebreus vai desenvolver depois como um descanso escatológico. Certo? Então eu vou só fazer um link rápido com o Novo Testamento. Hebreus 4, 8, 10, que está ligado justamente com esse texto, com Josué. Hebreus 4, 8. Eu não dou só a aula do texto. Para mim é impossível fazer isso. Né? Então é só fazer alguns. Hebreus 4, 8, 10 diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O ponto aqui é, assim como Josué guia o povo para uma terra de descanso, que é tipológica, que é o relato que a gente vê aqui, o outro Josué definitivo, o outro Jesus, nos leva não só para uma terra de descanso, mas para uma vida de descanso, para uma era de descanso, que ela está refletida e está descrita lá no final de Apocalipse, certo? Então, a gente entende que mesmo o relato aqui de Josué, ele é histórico, mas ele tem um quê? Ele tem um fundo tipológico, ele aponta para coisas maiores que nós vivenciamos no Novo Testamento. Escatologicamente, aí não vamos... Não entrar em detalhe. Dúvidas e comentários? Nada? Beleza? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e pedir para que Ele aceite o nosso culto daqui a pouco. Deus, nós te agradecemos por esse momento, te somos gratos porque o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem guiado, o Senhor tem falado conosco, por intermédio da sua palavra, no poder do teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor continue nos dando momentos, tempos e levantando pessoas para servir ao Senhor, proclamando a tua palavra, proclamando
a tua santa mensagem, edifica as nossas vidas, edifica a nossa mente, a mente de Cristo, e que o Senhor possa, daqui a pouco, nos guiar no culto, aceitando o culto nosso, que é imperfeito, mas que o Senhor possa santificar cada ato que aqui será feito. Nós te agradecemos também pelo alimento que a gente vai consumir agora, que tudo seja em honra e glória e adoração ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos.